Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Aqui sexta-feira, hoje, sextou para nós. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sabedoria da alma. Como que a gente acessa? Que é esses dons intrínsecos que a gente não tem como comprar, não tem como especializar, não tem como se graduar, que vem dessa intuição, né, aflorada, que é o feminino, que você traz isso com maestria, com dom, com domínio, porque é teu. Se é teu, é a tua bagagem, não tem como ninguém imitar, não tem como você adquirir, é simplesmente seu e simplesmente acontece. Mas vamos lá do básico, por que a gente não consegue sentir esse eu superior, essa alma que está dentro da gente, esse espírito que somos nós mesmos? Por que é tão silencioso às vezes? Por que a gente não consegue decodificar as informações que vêm pra gente? Então hoje em dia, a gente tem um acesso maior, sobretudo da espiritualidade, horas iguais, sincronia, então a gente já está antenado. Mas mesmo assim, ainda falta aquele domínio, aquela autenticidade que vem do seu eu superior. E a gente só consegue manifestar o propósito, manifestar quem você é na Terra e começar a transbordar, né, usufruir também, vem desse dom interno, dessa sabedoria da alma. Então, a gente tem que levar em consideração assim, para acessar essa sabedoria, a gente tem camadas. Então, existe um eu que a gente construiu, que a gente está aqui na Matrix, na matéria, a gente precisa encaixar e vivenciar essa realidade. E para isso, a gente vai criando esse eu. Isso é natural, isso faz parte do sistema, e esse eu, ele é criado através das crenças, da mentalidade, do que você vive na infância, do que os pais passam para você, que são as primeiras figuras de autoridade. Ali, os seus pais vão te passar toda a visão de mundo que eles têm. Isso é inconsciente, mas você vai replicando, vai vivenciando, vai crescendo, experienciando tudo aquilo que eles passaram para você. Inconsciente. E aí na vida adulta, acontece muito, em muitos casos que eu atendo, isso é inevitável, que a gente está repetindo os mesmos ciclos do pai, tá fazendo as mesmas coisas que a mãe, sem perceber por quê. Eles são as nossas primeiras figuras de autoridade. Então a gente tem esse eu que a gente vai moldando. Em muitos casos, acontece de você criar um eu ideal, que é o que eu chamo. Aquele eu que você idealiza, que você quer ser, que você quer se tornar. Vou dar um exemplo. Eu tinha um eu ideal que, de acordo com o que falaram pra mim, que eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, o meu pai também era pintor, o que aconteceu? Eu criei um eu, que eu queria ser um eu artístico. Não que não seja eu ainda, mas ali eu criei uma persona. Então pensei, o que pintura daria dinheiro? Então fui pelo lado da moda. Aí me graduei, né, fiz designer e tudo mais, entrei nesse meio e eu tinha esse eu ideal da beleza, do empoderamento, de trazer a minha arte no mundo. E aquilo ali era um eu criado, baseado nas visões de mundo dos meus pais e naquele eu que eu acreditava que era eu. Baseado nas crenças, em tudo que eu absorvi da infância até a adolescência. E aí eu entrei num colapso, que foi quando a minha alma começou a falar comigo, bem forte, que é essa sabedoria da alma que a gente está falando hoje. A minha alma falava para mim, não é esse caminho. Eu estava no último ano da faculdade, cursando moda e pensando, meu Deus, como assim não é esse caminho? Falta 7 meses para acabar a faculdade. E aí vinha uma vozinha, não é esse caminho. E aí nas férias da faculdade, sempre eu estudava alguma outra coisa, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre está estudando, sempre está crescendo e adquirindo bagagem. E aí eu achei a psicoterapia. Estudei, olhei, entrei, comprei e quando eu vi eu falei, meu Deus, que universo é esse? E ali eu comecei a sentir que era aquele caminho, não o caminho que eu estava seguindo. E todo o conteúdo e bagagem que eu aprendi ali na psicoterapia, tem uma regra, né, que é como se fosse um voto, um juramento, que antes de aplicar no outro, você precisa aplicar em si mesmo também. Então, fui trabalhando em mim e fui descobrindo todas as crenças, todas as cargas, toda a imagem de mundo que eu tinha, tudo que era baseado, assim, nos pais que eles moldaram sobre mim, todas as feridas internas também, as feridas da alma, e eu sempre fui estudando até chegar hoje, 4 anos depois.
4 anos depois, eu adquiri toda essa bagagem acadêmica, né, que eu fui trabalhando em mim. E quanto mais eu desmascarava esse eu, essas camadas que não era eu mesma, que não tinha a ver com a sabedoria, não tinha a ver com a minha alma, era um eu criado. Quando eu fui tirando todas essas cascas, eu cheguei no eu real. E ali a gente tem um processo que acontece com todos, que é uma desassociação. Então você começa a se sentir muito à parte da sociedade. Porque se você não é aquele eu criado, que você jurou que era a faculdade que você queria, era a visão de mundo que você tinha, você começa a perceber que isso foi uma influência dos pais, foi uma influência da sociedade, que você estava seguindo aquele caminho, você começa a ficar um pouco perdida. E pensando, e agora, o que eu vou fazer da vida? Mas como assim? Aí fica aquela razão ou emoção? Sigo o meu coração ou sigo o que todo mundo fala? Vão me achar uma louca. Na minha família, por exemplo, quando eu anunciei que eu não ia mais seguir a área da moda, que desde os 10 anos eu estava seguindo, 10 anos de idade, né? E aí todo mundo falou, nossa, mas esses jovens de hoje não sabem o que eles querem, e que você é muito confusa, e que você precisa mais de Deus na sua vida, um monte de coisa assim. E eu seguindo o meu coração, porque eu senti fortemente que se eu não seguisse ali, naquele ponto da minha vida, a minha vida ia dar uma volta inteira de novo para eu voltar para esse caminho, porque era esse caminho que hoje eu estou. Do autoconhecimento, do desenvolvimento, de servir, de trazer isso para as pessoas também. Então, nessa minha jornada, eu me senti muito perdida naquele momento. E é um renascimento. E eu falo muito do renascimento feminino aqui porque a gente passa isso por vários momentos da vida. O propósito, ele não é um negócio assim linear, que a gente vai seguindo e é sempre isso toda a vida. Ele vai se mudando. E a gente precisa estar atenta através da observação, que é o ponto número 1 também, para você identificar a sua intuição, os sinais que vêm para você, ficar atenta. Ao invés de você reagir, sempre falar, sempre entregar, sempre ficar emburrada, sempre ficar triste, você observar o porquê que essas coisas estão vindo para mim. Por que essa pessoa falou isso? Por que esse sinal veio para mim? Vi 15h15 no relógio, hoje eu vi 10h10. Por quê? Qual que é o simbolismo do 10? O que eu estou sentindo? Assim você cria um observador ao invés de um reativo dentro de você, de uma pessoa reativa. E aí você vai sintonizando com a sabedoria da alma, que é a sua intuição. Você começa a entrar em conexão finalmente com você mesma, para fazer esse renascimento, que é o marco do feminino e sempre acontece. Toda finalização de ciclo, a gente renasce. Mas a gente precisa escutar o que o nosso eu interno está trazendo para nós. E Deus é isso. Deus se comunica com a gente a todo momento, nos pequenos sinais, nas pequenas coisas, em um vídeo que você vê, em alguém que te fala alguma coisa na rua, num negócio que você lê. Mas a gente precisa estar observador, não reativo. E aí quando você renasce, tem aquele processo todo de soltar tudo. Toda a bagagem que você carregou. No meu caso, era mais de 10 anos de estrada, acreditando que eu queria ser estilista e que eu ia para a França, ia fazer os negócios. Tinha um eu criado na minha cabeça que eu era autossuficiente, que eu não precisava de ninguém. E tudo isso era condicionamento da salvadora, da mulher guerreira, cheia de armadura, com excesso de energia masculina, com o útero pifando com 18 anos, cheio de mioma. Aquilo tudo estava me fazendo mal e que bom que eu percebi a tempo. Com 20 anos, dos 18 ao 20, eu comecei a trabalhar toda essa questão do inconsciente e trazer essa cura interna dentro de mim, ancestral, espiritual, e fui linkando com essa sabedoria da alma, fui acessando. E esse acesso, ele é muito particular de cada um, que é o que eu sempre trago também nos cursos, principalmente em desenvolvimento profissional e desenvolvimento também espiritual, que a gente tem hoje 3 cursos para isso, que é exatamente isso, não é o meu jeito, é como que através dessas ferramentas você acessa o seu universo interior, como que você percebe, como que você utiliza os amuletos, porque cada pessoa vai trazer, de acordo com a sabedoria da alma,
a sua autenticidade, o seu brilho, a sua condução. Cada pessoa tem um jeitinho único da essência dela. Isso é o que a gente precisa manifestar na Terra. Porém, tem essa grande grade aqui que eu falei para vocês, dessas camadas do eu, que são as camadas que não somos nós de verdade. É tudo criado, é tudo manipulado, é tudo de acordo com o que passaram pra gente na infância. Então, todo esse eu que não é a gente vai carregando por apego. E eu digo pra vocês, a maior dificuldade que a gente tem de despedida não é despedida do ambiente de trabalho, não é despedida do seu parceiro, não é despedida das amigas que você carregava desde a escola. A maior despedida, a dificuldade que a gente tem é de nós mesmos. É de olhar para aquela Stephanie lá atrás, que gostava de moda, que tinha aquele sonho e tudo mais, e falar, olha só, acabou, eu te libero, agora vamos para um outro caminho. Isso para mim foi um processo de luto. Eu precisei realmente renascer, eu matei aquele eu todo ferido, que toda aquela persona criada era baseada nas dores, em tudo que eu passei na minha infância, nessa mulher guerreira que precisava lutar pelas coisas, que a vida era muito ardida, eu acabei ficando muito rígida. E eu tinha esse apego, assim, com essa persona, com esse eu criado. E aí nesse dia, foi um dia específico que eu concretizei na minha cabeça que eu iria para um caminho diferente. Eu precisei desapegar. Eu canalizei até uma oração de despedida, tá aqui no feed, se você chegou até aqui e tá passando por isso ou vai passar por isso, porque a gente sempre renasce, muitas vezes. A gente precisa desapegar não das pessoas, dos lugares, mas de nós mesmas, das nossas versões. E não é um desapegar de tipo, eu encerro, tchau. É integrar aquele eu, porque aquele eu te trouxe até aqui. Aquele eu passou pelos aprendizados que você precisava, dentro do que você precisava. Então você olha lá atrás e agradece. E diga para ele que ele foi importante, ela foi importante até aquele momento, mas que agora seria uma nova estrada. E aí entra aquela outra parte que a gente vai começar a seguir um caminho com incerteza. E aí vem a pulguinha atrás da orelha, que vem os condicionamentos. Você não vai conseguir. Mas que é muito difícil. Você tinha que voltar para tal coisa. Será que eu tô fazendo certo? Começa a vir aquele monte de questionamento, que parece que é uma briga interna entre o seu eu material e a sua alma. A sabedoria da alma que está tentando te conduzir para o caminho certo. E a gente fala isso, né? Tem vários contos sobre o lobo. Não sei se vocês já ouviram, que são 2 lobos que existem dentro da gente, que a gente alimenta, que é o bem e o mal, é o positivo e o negativo. Quanto mais você alimenta aquele lobo, é aquele lobo que vai se manifestar, né? E nesse processo em específico, a gente vai precisar entregar e confiar, que é uma das características do feminino também, que é a entrega, que é você receber do universo. E ali naquele momento, quando eu decidi que eu não iria mais seguir aquela carreira, que eu iria me dedicar em outra coisa, veio essas incertezas. E sempre vinham. Só que eu escolhia acreditar em algo maior. Acreditar na minha intuição e em Deus que se manifestava através dessa intuição. Então eu sempre pedia para que Deus me conduzisse, não pelo que eu queria, mas o que Ele queria sobre a minha vida. E aí eu fui soltando e as coisas foram acontecendo naturalmente, aconteceram muito rápido. E eu fui entrando cada vez mais dentro de mim, entrando nesse mundo interno, nesse universo interior, até que num belo dia eu já acessava muita coisa, né? Sempre fui intuitiva, clarividente, mas eu não tinha domínio. Então vinha uma vez ou outra, em certa ocasião, quando eu orava muito, não era algo assim constante como hoje, de domínio realmente desse poder. E aí eu sonhei num certo dia, já estava buscando isso, eu acordei de madrugada, eram umas 3, 4 horas da manhã, acordei assustadona, super acordada, e parece que a minha memória voltou. Eu lembrei da onde eu tinha vindo, que é fora da Terra, lembrei o que eu estava fazendo aqui e como que eu tinha que trazer o que foi combinado, né, antes de encarnar aqui na Terra.
E aí eu fiquei assim, meu Deus, agora eu já tenho script, já sei o que fazer, tinha até o roteiro de como eu ia começar a atender as pessoas, eu lembrei de tudo. A única questão era começar a fazer, que aí também entra um desafio pessoal, porque a gente precisa da ação, que é o masculino, a gente precisa da confiança, que também é o masculino, a gente precisa do amor próprio, que é o feminino, e tudo isso eu ainda estava trabalhando dentro de mim, não estava totalmente concluído. Mas eu comecei com as pessoas próximas, e aí surgiram oportunidades para fazer lives com outras pessoas, ali deu um boom também, foi vindo sempre pessoas, e quando eu vi, já se passaram mais de 2 anos, e eu tô atendendo até hoje. E aí eu juntei toda aquela bagagem que eu tinha, acadêmica, de programação neurolinguística, de regressão, de psicoterapia, das 5 feridas da alma, a parte sistêmica também, juntei tudo, coloquei num método, e eu atendo até hoje, mais ou menos nessa forma. Claro que a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. E eu me profissionalizo até hoje também para isso. Sempre para trazer o melhor. Tanto para mim, porque eu aplico tudo em mim também, quanto para as pessoas que chegam até mim. Então, o que aconteceu ali? Eu sintonizei com o meu superior. Como se eu tivesse abrido um canal. Que eu sentia e acessava as informações e me conectava muito profundamente com esse eu. E esse eu superior, essa sabedoria da minha alma, é o que traz tudo aqui para vocês. Porque, claro que eu analiso, eu tenho a minha parte crítica também, muito racional, bem desenvolvida. Então, tudo que você fala, eu tô ligada, eu tô escrevendo, eu tô anotando, tem anamnese, tem essa parte toda material mesmo. Mas o sentir, o que eu vejo no campo, o que eu vejo quando eu estou em sessão, o que eu vejo no registro acástico, o que eu sinto, isso é da minha alma. A forma que eu aplico, a forma que eu conduzo, a energia que eu emano, toda vez que eu vou fazer uma cura física, emocional, os lugares que eu encaminho, tudo isso que eu vejo e acesso, não tem lugar nenhum. Não tem quem possa ensinar, porque é da minha alma. E é isso que eu trago para vocês hoje de reflexão, que essa sabedoria da alma é algo seu. É só você no mundo que tem. E isso já é, por si só, um valor grandioso. Então, se você tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço, se você não se acha boa o suficiente, se você tem dificuldade de entender que a sua presença já pode mudar uma vida, traga isso para sua consciência agora, porque é muito real. Você tem sim todo o domínio sobre isso. E você pode mudar uma vida com a sua frequência. E você tem que começar a dar valor para isso. Porque tudo que você passou até aqui, a forma que você pode conduzir as pessoas, a forma que você vai expressar o seu servir no mundo é único. E as pessoas vão sintonizar exatamente com isso dentro de você, com a sua alma, com a sua sabedoria, com algo que elas não estão vendo, mas elas sentem. E é isso que gera conexão, não só espiritual e energética, mas aqui no físico também, para a pessoa te seguir, para a pessoa te acompanhar, para a pessoa querer fazer algo com você, é essa conexão. Então começa a escutar essa voz interior e traz esse autodomínio de que sim, você é muito valiosa, a sua presença é muito valiosa, mas existe um caminho, que eu sempre falo aqui. A gente precisa passar pela dor para acessar a nossa força. Todo o condicionamento que a gente teve, seja ancestral, seja da família, né, com base familiar, seja de contratos de alma e pendências, a gente precisa tirar essas crostras para acessar esse eu, porque senão a gente não consegue. Tem uma barreira gigante entre o eu de agora e o eu superior. A gente não consegue acessar se a gente tem raiva inconsciente, se a gente tem raiz de vingança, se a gente tem medo. Todos esses sentimentos, eles viram isso no campo, né, energético, um monte de emaranhados, de bolos, de crostras que te impedem de acessar essa própria consciência, de acessar essa sabedoria interior. E não tem como pular essa etapa,
por mais que você sinta, por mais que você faça um monte de curso que tem hoje, né? Radiestesia, tem mesa radiônica, tem um monte de coisa espiritual. Por mais que você faça, sinta, aplique, chega o momento de fazer acontecer, chega o momento de desenvolver, você vai travar. Você não vai ter dinheiro, não vai ter uma vida profissional legal, não vai ter um relacionamento amoroso. Porque essas crenças, isso aqui tem na cabeça de todo mundo. Eu preciso escolher entre um ou outro. Eu não posso ter tudo. Tem uma frase que sempre eu escutei, que é: ai, tá bom, né? Não se pode ter tudo. Ai, o meu trabalho é ruim, mas o meu relacionamento é ótimo. Então, mas tá tudo bem, eu não posso ter tudo. E na verdade não, a gente pode ter tudo. Nós somos herdeiros legítimos de Deus. Mas a gente precisa saber o nosso lugar. Primeiro, como filho terreno, a gente não sabe ser filho dos nossos pais. A gente pega toda a carga ancestral, toda a carga da ausência do pai, que isso é uma compensação natural no sistema, assume o lugar de esposo da mãe, quer ser mãe da mãe, quer ser tudo menos filho. A gente não sabe. Entendendo o nosso lugar aqui na trindade terrena, na trindade familiar, a gente começa a acessar o nosso lugar como filho de Deus, da fonte, para finalmente acessar esse eu interior, essa sabedoria da alma, e começar a manifestar isso no físico. Porque essa integração de feminino e masculino, ela é numa proporção muito maior do que eu consigo falar aqui para vocês. E um dia todo mundo vai saber sobre isso. Porque nós somos constituídos de polaridade, luz e trevas, feminino e masculino. E quem passa isso pra gente é os pais. E aqui na nossa realidade, a gente precisa trabalhar o pai e a mãe. Porque se a gente tem um bloqueio paterno com o pai, a gente vai ter bloqueio com Deus, que é Deus Pai. Se a gente tem dificuldade de acessar esse feminino, essa sutileza, essa leveza, essa abundância feminina, a gente tem dificuldade de acessar aqui a nossa mãe e também Deus Mãe. Esse Deus que acolhe, esse Deus que cuida, que é o Espírito Santo, né? Que é o Deus do mistério. Então a gente precisa primeiro achar o nosso lugar aqui para começar a manifestar as coisas. A gente vai precisar utilizar ao longo da vida sempre, mesclando o feminino e o masculino. Aqui eu estou usando o feminino e o masculino. Para falar para vocês, para me posicionar, para me expressar, eu preciso do masculino. Para sentir tudo que eu estou falando para vocês e transmitir através das palavras, o feminino. Então a gente precisa desses dois a todo tempo dentro de nós. Só que a gente só consegue equilibrar bem isso quando a gente trabalha todas essas camadas. E na Alquimia Interior, que é um curso que eu tenho de desenvolvimento para sentir, para se aprofundar nessa área espiritual, para resgatar os seus dons, habilidades, eu sempre falo que a pessoa precisa ser selecionada e passar antes por esse tratamento de cura. Teve uma aluna que ela vai começar agora em agosto e ela está mais de um ano só fazendo terapias, tratando questões da família dela, tratando questões dela mesma. E foi um processo longo para ela, que ela teve bem, assim, paciência e maturidade para entender também que tudo tem seu tempo. Não tem como a gente pular etapas. E a pessoa não consegue acessar isso, ela até pode comprar o curso, pode fazer, mas ela não vai tirar um bom proveito desse curso. Porque ela precisa passar por essas camadas de dores primeiro, ela precisa curar, ela precisa resgatar. Então esse curso é realmente para a pessoa que já está pronta nesse nível espiritual, para seguir, para se desenvolver, para se aprofundar nessa sabedoria. A pessoa que já tem a intuição, que ela já tem uma base espiritual, que ela já fez vários tratamentos também espirituais de cura, aí sim, aí essa pessoa está pronta para tirar proveito disso. Eu tenho uma crença muito forte que eu trago da minha alma, que a gente não precisa aprender de novo. A gente não precisa demorar mais 10, 20 anos para aprender um negócio que você foi lá atrás. Exemplo. A gente não precisa fazer um curso de magia aprofundado sobre o hermetismo e não sei o que, sobre o Egito,
se a gente já morou lá no Egito, se a gente foi uma super bruxa em outra vivência. Eu acredito que a gente resgata, a gente não precisa passar muitos anos de novo para aprender o que a gente já sabe. E todo esse caminho aqui da alquimia é para você resgatar os seus dons. É o caminho que te traz, imagina uma floresta. É o caminho que eu vou te levar e eu vou te falar como fazer. Mas você que vai sentir, você que vai acessar, você que vai entender as suas familiaridades, o que você gosta mais, o que você não gosta mais. E a gente vai pegar esses principais elementos da magia, né? Que são os animais de poder, que são os cristais, as ervas. Trazer todo esse universo holístico, todo esse universo intuitivo, para que essa pessoa trabalhe a intuição e se aprofunde naquilo. Não por algo que eu faça, mas eu te mostro o caminho e você acessa dentro da sua própria intuição, da sua própria sabedoria, o que você sente, as suas familiaridades e tudo mais. Então tem várias etapas, tem a Alquimia 1.0, que a gente trabalha exatamente isso. São as leis, as regras, como funciona, a questão dos portais, como configurar elementos, como absorver os elementos, manto protetor, que tem essa parte da proteção também, conjuração, que é os decretos, como você vai fazer, como você vai entoar, mas trazendo o seu eu superior. A forma que você faz é o resgate das consciências anteriores, das suas experiências. E é isso que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Foram mais de 10 anos para reconectar. E eu trago resumido para você trabalhar em 1 mês, em 2 meses. Nesse acompanhamento também, que a gente faz lado a lado. Então, existe um grupo onde a gente troca experiências, onde você traz também como você acessou, traz as dúvidas. E tem as aulas também na plataforma, que são aulas curtas, práticas, com materiais de reforço também, com meditações e guianças exclusivas que eu fiz exatamente para você acessar essa sabedoria interior. Então, essa pessoa ela já precisa ter um feeling, uma sensação de magia, sabe? Aquela atração, aquele brilho nos olhos. Eu tinha muito isso na minha adolescência. Tudo de bruxa me chamava atenção, eu sentia todo esse chamado. A alquimia foi feita para você entender o alquimista dentro de você, que é a transmutação, que é trazer de volta esse resgate da alma, de tudo que você já fez para o hoje, integrar isso dentro de você. E aí na Alquimia 2, que esse mês a gente está fazendo um combo da Alquimia 1 e 2, para a gente ter um acompanhamento de 2 meses, nunca fiz um acompanhamento de 2 meses aqui, tá? Sempre mensal. Mas a gente está fazendo exatamente para esse desenvolvimento interno, para você resgatar sua sabedoria interior e começar a manifestar isso aqui no físico, para o mundo. E aí isso pode contribuir com os serviços que você já tem, se você já faz algum serviço, ou para si próprio, que é um caminho de autodescoberta. É para você entender a sua identidade energética. O que você faz no astral? Que tipo de seres que você invoca? Qual o seu raio? Que ferramentas que você utiliza? Isso te traz muito domínio, maestria mesmo do seu poder. E é isso aqui que eu fiz basicamente para acessar a minha magia interna. E lá desde os meus 16 anos, sempre buscava isso, trazer essa conexão com os elementos e fui aprendendo sozinha tudo isso que eu ensino. Mas isso aqui tem uma base hermética, tem uma base profunda da magia. Depois eu estudei e fui ver que sim. E aqui a gente faz prático, não é nada muito teórico, tá? Até porque você vai encaixar dentro da sua rotina, do seu dia a dia, do que dá para fazer ou não. Como o acompanhamento é mensal, hoje, né, 2 meses, 60 dias, você vai estudando conforme você sente, conforme você pode. Só que a gente tem os módulos. Então, tem 4 módulos num. E é indicado que você assista os vídeos na plataforma do 1, volte no grupo e faça os exercícios, para ter essa teoria e essa prática. E a prática é muito legal de fazer. Então, se você tem muita afinidade com a magia, olha o meu vídeo zumbindo.
Se você tem muita afinidade com a magia, que isso canta o seu coração, vai ser muito legal de fazer os exercícios. São exercícios gostosos de fazer, de você colocar na prática, tá, agora eu vou sentir. Tem até um exercício que a gente faz do magnetismo da mão, que a gente sente a nossa própria energia. Então é muito legal essa conexão com essa parte oculta, sabe? Que às vezes já tá ali com você há tanto tempo, e essa é a minha crença, já tá em você já faz. Mas você precisa trazer a observação, precisa trazer o olhar físico para isso, de que realmente acontece. Tem um fundamento, tem uma base, tem como você aplicar isso propositalmente. Tem como você trazer a manipulação desses elementos, trazer a manipulação dessa magia, dessa energia que você já faz naturalmente. Então a gente passa por esses dois caminhos e a gente resgata toda essa sabedoria, todas essas vivências que você já teve. Na Alquimia 2.0, que é a nossa continuação, depois da Alquimia 1, a gente faz uma iniciação e continua a Alquimia 2. A Alquimia 2 ela já é complexa. A gente vai pegar todo aquele conhecimento que você aprendeu dos elementos, da natureza, da conjuração, e a gente vai se aprofundar e vai começar a criar. E aqui a gente usa muito Deus Mãe, muito a energia feminina da criação. Então a gente aprende a criar portais, a gente vai em lugares astrais, você cria a sua biblioteca pessoal para acessar os seus registros, as outras vidas, e você cria também o seu universo particular. E ali a gente faz todo um curamento para a gente estudar também de outras formas, né? Espirituais. Eu vou acompanhando vocês nesses dias. E é engraçado que nesse processo, muitos alunos sonham comigo, ou sentem a minha presença e sentem essa condução também lá do outro lado, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente junta aqui o físico e também junta lá o espiritual. Então, é uma parte mais profunda da alquimia, que também é indicado passar pelo primeiro para depois passar pelo segundo. Por isso que a gente está fazendo esse combo específico esse mês, num valor único, os dois, com esse acompanhamento de 60 dias, que a gente faz lado a lado, tete a tete, para você trazer tudo que você acessa, todas as dúvidas e a gente ir conduzindo nisso, né? Nesse ponto, você vai resgatar algumas familiaridades que você tem. Então, por exemplo, na aula 1, a gente tem o estudo sobre portais, o que é portais, como fazer, e ali tem uma dinâmica, que é uma guiança, que você vai acessar como você faz o portal. Isso é o mais interessante, porque cada um vai fazer de um jeito. E lá eu ensino alguns macetes para a gente não precisar ficar mentalizando toda hora para abrir um portal ou ficar mentalizando toda hora para acessar a biblioteca. A gente consegue fazer macetes tipo um estalo, uma palma, um símbolo com a mão. Aquilo já vai trazer, sabe? São macetes, são técnicas que depois de muito tempo eu fui identificando isso em mim também, não foi ninguém que me ensinou, veio dessa sabedoria da alma mesmo, que eu já fazia natural. Só que eu observei, entendi, olhei, e é você trazer isso também, esse olhar, essa observação, o que você já faz. Teve uma aluna até que comentou, inclusive tem um vídeo dela falando lá na plataforma. Ela comentou, nossa, mas eu já fazia isso, só que eu não percebia o que eu fazia, era tão rápido. E ela já atende hoje, faz registro acástico, inclusive, constelação. E ela falou, nossa, mas eu abri esse portal, ia no meu lugar e eu nem vi o que eu estava fazendo de tão rápido. E ali ela percebeu com calma, com a observação, cada passo do que ela fazia no espiritual. Porque quando a gente entende realmente o que a gente faz, a gente tem domínio, a gente tem maturidade, a gente tem maestria. Para quê? Para que quando você traga isso para o seu físico, traga isso numa sessão, traga isso num servir, você sabe exatamente o que você está fazendo. Não é um negócio assim de tô sentindo, eu tô vendo um treco ali, mas não sei o que é, eu tô vendo um treco lá e não sei o que é, não consegue juntar, não consegue entender. Isso também é muita irresponsabilidade. Eu já conheci pessoas assim, que atendiam pessoas através dessa mediunidade, tinham clarividência muito forte, mas não tinha essa maturidade.
Então a pessoa via um monte de coisa avulsa, assim, tô vendo isso, tô vendo isso, tô vendo isso, mas não sabia linkar nada. Então o que que adianta despejar um monte de informação para uma pessoa? Ah, tô vendo você voando numa vassoura, tô vendo você sangrando, tô vendo você não sei o quê. E daí? Sabe o que que a pessoa vai fazer com isso? Precisa ter um pé e uma cabeça, precisa ter uma união, precisa ter uma lógica também. Não tem como você dar um monte de informação avulsa para a pessoa. Precisa bater, precisa fazer sentido, precisa entender de onde está vindo. Quando você tem essa autonomia e você sabe cada passo que você dá, cada coisa que você faz, é mais fácil de trazer isso para a pessoa também. Nos atendimentos eu faço muito isso. Quando eu acesso o acástico, quando eu faço uma limpeza, eu vejo um treco no campo, uma bola preta. Aí fala, tô vendo uma bola preta no seu campo, vou limpar. Não é assim. Eu falo, olha só, essa bola preta veio de tal momento, lá da sua infância, veio de tal momento lá da sua vida passada, veio de um ancestral, porque aconteceu isso, 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 isso e isso. Aí a gente removeu dessa forma, levou, encaminhou você para tal coisa, aí veio tal mestre ascenso, nananana, e a gente resolveu. Eu explico cada passo do que eu fiz, porque eu já tenho domínio sobre isso. Toda vez que eu me concentro aqui, eu vou para o outro lado, eu vou para as viagens astrais, consciente, eu me biodesloco, eu tenho certeza de tudo que eu faço. Eu sei o passo a passo que eu faço. E trazer isso para a pessoa também te dá, além de credibilidade, né? Te traz também para a pessoa uma segurança e um entendimento maior sobre o que você está fazendo, né? Não tem como só despejar as coisas na pessoa, ela vai ficar extremamente perdida. E a nossa missão aqui, como trabalhadores de luz, é trazer consciência, é trazer conhecimento, clareza. Então a gente precisa ter clareza de si mesmo, senão a gente não consegue transmitir isso para o outro. Por isso esse caminho do eu. A gente precisa tirar todas essas máscaras, todos esses eus criados, todas essas dores para acessar essa consciência. E aqui tem pontos muito importantes também de igual para igual. A gente precisa saber o nosso lugar para começar a servir. Porque senão você vai ser um terapeuta, uma pessoa que vai transmitir energia e vai querer acolher todo mundo. Vai ter dificuldade para cobrar, vai ter dificuldade de entregar só o que você prometeu, vai entregar muito além. A Salvadora faz muito isso, né? E aí não tem como. Imagina, a pessoa paga hoje uma vivência, que é a mais barata que a gente tem hoje, né? Mais acessível, R$200. E aí ela quer receber, ou eu quero dar para ela, a consultoria de 2.000. Tipo, é uma coisa que não faz sentido. Um acompanhamento de 60 dias. Não é assim, a gente tem que saber o nosso lugar, saber o que você está prometendo, o que você está entregando e de igual para igual. Porque a Salvadora, ela se vê maior. Então, quando ela se vê maior, ela acha que ela só precisa dar. Então, como que o dinheiro do cliente vem? Não vem. Como que o agradecimento do cliente vem? Não vem. Aí você atrai pessoas vítimas que exigem que você dá e você só dá, e no final fica esse bolo de neve dessa confusão toda, né? Então a gente precisa saber o nosso lugar também, trabalhar essas questões internas para depois ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Tem uma regra da magia que eu tenho um PDF que eu fiz canalizado, que acesse tudo que você já sabe primeiro, antes de ir para algo novo. Então, ao invés da gente querer pular etapas, querer ir muito adiante, eu estudei radiestesia, agora eu vou estudar tal coisa. Calma, você dominou isso? Domine primeiro o que você já tem, antes de expandir para algo novo. O nosso corpo físico, ele traz esses portais do sentir, através dos 5 sentidos. Então, como é que eu quero expandir espiritual se eu nem expandi o meu físico? Você consegue sentir, através do cheiro, de olhos vendados, tudo que vier no seu nariz? Você consegue reconhecer? Você consegue sentir no paladar de olhos fechados, com o nariz tampado, o gosto de cada coisa que colocar na sua boca? O toque, o sentir. A gente precisa explorar tudo que a gente tem primeiro, para depois expandir para algo novo.
no alto grau da magia, quando a gente estuda elementos, vamos supor que eu tenho uma afinidade com água, e eu tenho muita afinidade com água. Antes de expandir para o fogo, que é o contrário dele, eu vou explorar o máximo desse elemento. Quando eu souber identificar esse elemento em mim, porque nós somos feitos de elemento, quando eu souber movimentar esse elemento, quando eu souber fazer cura com esse elemento, quando eu souber multiplicar esse elemento e saber conjurar todo esse elemento, que eu já cheguei no ápice, não dá para fazer mais nada, aí eu vou para o fogo, faço a mesma coisa. Vou para a água, faço a mesma coisa. Para então você ter domínio de todos, você expandir o que você já tem. Não ficar pulando, porque fica coisas incompletas. Isso funciona para tudo na nossa vida. A gente precisa pegar o que a gente tem, focar no nosso momento presente. E aqui eu trago o racional, né, a matéria. Focar no nosso presente, no momento atual, trabalhar com as ferramentas que você tem, com as coisas que você tem para você multiplicar. Multiplicou, você já acessou outro nível. Tenho 10 reais, como faz para multiplicar esses 10 reais? Ao invés de você gastar, perder, guardar, como que faz para você aumentar, multiplicar? Na sua vida profissional, você tem 3 ferramentas. Como que dessas 3 ferramentas você pode multiplicar? Como que você pode agregar ainda mais? Para sempre subindo, para pegar o que você tem, expandir, para depois buscar outras coisas. Essa é a minha maior dica para vocês também, e isso é alquimia. E a alquimia, ela está presente em tudo na nossa vida. Tudo. No nosso sentir, no nosso físico, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida energética. A alquimia é tudo. E isso que eu trago para vocês, que é a base de todo o meu trabalho, a junção do material e do espiritual, porque não tem separação. Essa separação tem a ver com esse eu também, essa camada que a gente fez essa separação. Isso começou lá na Guerra dos Anjos também, quando a gente se separou da fonte. E aí desconectou de Deus e de si mesma. E a alquimia, ela te propõe uma conexão consigo mesma. E logo você acessa a fonte, porque você é a fonte. Então você acessa o seu sentir, o porquê que você sente tal coisa, o porquê que você faz tal coisa, o porquê que esse cristal te chamou mais atenção, o porquê que um guardião se apresentou para você, por que seu animal de poder é um dragão. Acessar a informação, ok, legal, meu animal de poder é uma pantera, um dragão, mas por quê? O que isso traz de conhecimento para você? Porque tudo é semelhante, semelhante atrai semelhante. Então, se eu tenho um animal protetor, e a gente sempre muda, e um spoiler para vocês que eu ensino na alquimia, o animal de poder é nós mesmos, projetados. Então, quem cuida do nosso campo, proteção e tudo mais, somos nós mesmos, fragmentados nessa versão de animal protetor. Então, ali você já sabe, o animal protetor é você mesma. Então, se o animal protetor, vamos colocar pantera, te traz força, te traz proteção, significa que você tem em você. E você não estava percebendo. Por isso que é um autoconhecimento. Porque você pega as informações, que não são informações avulsas, todas elas têm base, e no final a gente linka tudo isso, para você trazer para sua consciência e ver o que você já faz. Não é algo novo, você já faz, você só precisa reconectar. Eu falo que é ligar a tomada, sabe? Você liga a tomada e fala, nossa, eu sei fazer isso, meu Deus, agora tudo faz sentido. Por isso que lá na minha infância eu sonhava com dragão, e é por isso que isso. Você vai linkando e vai trazendo essa sabedoria. Isso te traz muito mais autonomia e também expansão de consciência. Porque você começa a trazer para o seu físico, para o seu dia a dia, para os sonhos, para a intuição, tudo que você está acessando. Então isso é uma jornada assim, de expansão incrível, que é uma reconexão com a sua identidade, com as coisas que você já vivenciou, com as afinidades de povos e civilizações, que a gente estuda também, tem povo xamânico, tem elemental da natureza, então você vai entender a sua familiaridade. E às vezes você tem familiaridade com tudo. Você é um espírito tão antigo que já vivenciou tudo. E aí você resgata todas as informações e vai trazendo para você. É uma jornada muito linda
Eu me empolgo muito de ajudar, muito de fazer, de conduzir vocês. E depois do curso, dos módulos, das matérias, das aulas, a gente faz uma regressão também, pessoal. Então ali eu vou te passar todas as informações e vou te linkar tudo que você acessou. Da primeira etapa até a quarta etapa, que são, vou ler para vocês que é bem legal, dos elementos da natureza. Tem o nascimento, o crescimento, o florescimento e a frutificação. No quarto módulo, que é a frutificação, a gente faz uma regressão e vai juntando tudo que você acessou nesse percurso. E aí eu trago para você o porquê que é assim, como que você acessou e te conduzo também para essa experiência de anexar tudo isso dentro de você. Que aí é uma expansão bem forte também, que você conecta com os guardiões, com os mestres, com a própria consciência e dá um boom na cabeça muito legal. Para a gente depois ir para a segunda parte, que ali você vai criar na prática, né? Então, nessas aulas, já são aulas prontas, a gente faz uma guiança no final também delas. São 4 aulas para você acessar os portais, comandos de luz, criar o refúgio pessoal, biblioteca de registros akáshicos, ativação, então você vai aprender a ativar energias no seu próprio campo, isso é mais legal. Porque a forma que eu ensino ali também é você que vai desenvolver. Eu só vou te dar o caminho e você vai aplicar a energia em você mesmo. E você vai receber a sua própria energia. Isso também traz um conhecimento gigante. Eu só fui entender o que eu faço realmente hoje no Sagrado Feminino, de aplicar a chave da vida, de encaminhar nos lugares, quando eu comecei a fazer em mim. Eu falei, meu Deus, olha a profundidade disso. Eu senti o meu útero queimando, assim. E eu falei, caramba, funciona, realmente essa energia é boa. Então você traz isso para a sua consciência também do que você está trazendo para o outro. É uma descoberta, é um negócio muito legal, tá? Só sentindo para experienciar, maravilhoso. E aí depois que você entender tudo isso, é indicado que no 2 você refaça as aulas, porque cada vez que você fazer a aula você vai notar uma coisa diferente. Então, o acesso à plataforma fica durante 1 ano e você pode rever e fazer e rever de novo. E quanto mais expansão você tem, mais você vê diferente aquelas aulas, tá? Oi, Kelly. E aí, você entra em conexão consigo mesma, vai acessando aos poucos tudo isso e refaça também. Lembrando que tudo que você acessar nessa alquimia é de acordo com a sua própria consciência. É você mesmo que vai se permitir e depende do grau, da intensidade, do momento atual que você tá. Então é muito relativo com como cada um vai acessar, tá? Tem pessoas que acessam um nível muito acima e tem pessoas que ficam ali se descobrindo, indo passo a passo. Então depende muito, tá? Mas os dois são incríveis para autoconhecimento. Então eu deixo aqui para vocês explicadinho como que funciona esse resgate da alma, que eu trabalho exatamente com esse desenvolvimento do resgate da sabedoria, do seu eu interior. E se você tem interesse, se sente o chamado desse caminho de autodescoberta, de entender quem você é, as suas afinidades energéticas, como aplicar energia em você, isso aqui é perfeito para você, tá? E eu tenho certeza que vai transformar muito a sua vida. Hoje, em agosto, a gente está fazendo um combo, como eu disse para vocês. Então, é um preço, né? Um valor único, com mais de R$400 de desconto. Se você for pagar separado, um mês um, 3 meses depois outro, o valor fica maior. Então, a gente fez esse combo, unindo os dois, no preço de um. E com acesso à plataforma mais de 1 ano, com acompanhamento por 60 dias, para você realmente fazer no seu ritmo, no seu tempo. E se você tem interesse, me chama aqui, confere, né, como que a gente pode contribuir, como que está funcionando as formas de pagamento também. E fica o convite à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida também, a gente vai conversando. E é interessante para a gente fazer uma seleção, tá? Porque não é toda pessoa que é indicado fazer esse curso. A gente precisa analisar realmente se esse é o momento, tá bom? Então, gratidão. Essa foi a live de hoje. E a gente se vê na próxima quinta. Tô saindo de férias, mini férias, né? Vai ser de hoje, no final do dia de hoje até terça-feira. Terça-feira estou de volta, tá bom?
Gratidão e até o próximo vídeo.